Depois do arrebatamento fui em uma viagem missionária no Chile. Ao chegar lá, fui convidado a ministrar em várias igrejas. Graças ao Senhor Jesus eu tinha recebido alguns dons e a minha autoridade espiritual aumentava. A partir do momento que a minha intimidade com o Espírito Santo crescia, eu passei a orar várias vezes por dia pois queria sentir a presença de Deus na minha vida. Quanto mais eu orava sentia gozo, paz e alegria ao me santificar mais e mais a unção caía na minha vida mais forte. Passei a ter tanta autoridade quando fazia o clamor nas igrejas. Grande parte das igrejas caía possessas. Dentro das igrejas via demônios de várias formas e os anjos trabalhando dentro das igrejas. Percebi que os demônios rodavam os corpos de pessoas e quando encontravam a casa vazia entravam dentro. As possessões não eram pelo corpo inteiro. Eu vi pessoas sendo possuídas apenas por uma parte de seu corpo. Isso existe realmente, se você não entregou a sua vida por completo. Tem pessoas que ainda não converteu seus cabelos. Vi demônios alfinetes entrando dentro dos fios de cabelos das mulheres evangélicas. Mulheres que não converteu suas unhas. Vi demônios entrando em seus dedos. Em um culto de libertação eu expulsava um demônio. Ele não saía. Percebi que o demônio não estava dentro do corpo da mulher. Estava nas mãos e eu expulsei. Outra mulher estava com o demônio dentro de seus pés. Ela pintava as unhas de seus dedos dos pés. Mulheres evangélicas que se maquiavam. Vi demônios agregados em rostos. Naquele momento percebi que existe possessão parcial. Essas possessões são causadas por demônios de 3 a 5 centímetros de comprimentos. Eles apenas possuem uma parte do corpo. Já expulsei um mini demônio que estava dentro do estômago de um irmão. Era esse demônio que causava dores e sangramento. Os médicos não conseguiam localizar a enfermidade, pois era um demônio que se alojou dentro do estômago dele e foi expelido pelo poder de Deus. Quando falo dessas coisas, pastores dizem para mim, isso é loucura. Imagine demônios possuírem os cabelos das pessoas por causa de uma tinta. Eles não acreditam. Satanás vedou seus olhos espirituais. 2 Coríntios 4:13-4. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo está encoberto, o Deus deste presente era perverso cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Eu tenho o dom da visão. Vejo o mundo espiritual. Esse dom especial paguei um preço na oração e posso ter convicção daquilo que vejo que é real. Presenciei pessoas embriagadas, viciados em drogas e homossexuais entrarem nas igrejas e não saírem libertos. Via demônios grudados nas costas dessas pessoas colocando juros pesados. Isso é a prova as lideranças não têm autoridades. Uma igreja caída sem poder não consegue libertar os aprisionados nem aliviar os oprimidos. Pessoas que foram do ministério onde eu pastoreio, as igrejas do Evangelho de Cristo foram libertas e tocadas pelo poder de Jesus. Os demônios ao pisarem ali sentiram o peso da mão de Deus. Essas mesmas pessoas reclamam de terem ido em várias igrejas e não conseguirem ser libertas. Se a palavra de Deus liberta, por que não funciona em várias denominações aqui nos Estados Unidos? O que há de errado nos irmãos que congregam nesses ministérios? Eu não estou me engrandecendo, pois sou apenas um servo. Não é eu que sou um grande homem de Deus. São as igrejas que se rebaixaram em nível espiritual. Apenas faça o que a Bíblia manda fazer. Se na sua cidade não tem uma igreja aprovada por Deus que tem a autoridade de Jesus para libertar, você tem que fazer a sua parte, orar, jejuar, se libertar e santificar. O bispo Vilão Comineiro foi uma administração minha. Ele caiu endemoniado para minha surpresa. Depois que eu tirei os demônios dele, perguntei a ele, como pode um convidado de honra que dá ensinamento de teologia em várias igrejas? Ele me disse, eu sou envolvido com a política, tenho participado das mentiras do meu candidato. Como seu assessor fiz muita propaganda mentirosa para que ele ganhasse as eleições. Para isso acontecer, tivemos que mentir. Ele me orientou sobre sua campanha, prometi muita coisa em seu nome, tudo pelo dinheiro. Não cumprimos nada que prometemos, me envolvi em escândalos, lavagem de dinheiro, ninguém nunca descobriu, nunca vazou na imprensa. A política é maligna, quando você se envolve, se afasta dos propósitos de Deus. É muito dinheiro envolvido. Eu tenho sido porta-voz de muitos políticos, tenho apoiado suas mentiras por viver uma vida mentirosa. Eu senti que o Espírito Santo se afastou de mim e um espírito maligno se apossou de mim. Hoje me sinto mais leve, vou me afastar da política e abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus, e a partir de hoje faço uma reconciliação com Deus, apesar de me considerar cristão. Depois do bispo, viram ter voltado para Jesus.
Comecei a ir em várias igrejas, pegava um microfone e começava a orar e pessoas caíam possessas, pessoas evangélicas caíam com demônios. Todas essas igrejas ficaram envergonhadas por esses fatos terem acontecido. Por conta disso, rejeitei vários convites para não constranger os irmãos. Até que um dia o Espírito Santo me cobrou. Algo sobrenatural aconteceu. Nunca tinha visto algo extraordinário. Minha visão espiritual se abriu, e contemplei um homem. Seu corpo resplandecia como o sol. Eu não conseguia fixar meus olhos, pois o brilho ofuscava os meus olhos. Se eu insistisse olhar para esse homem, ficaria cego. Meus olhos de carne não suportariam tanto glória. Ele foi diminuindo todo aquele resplendor de seu corpo. Eu passei a olhar diretamente para ele. Mesmo assim não conseguia ver seu rosto. Conseguia ver seu rosto brilhando e a formatura de seu corpo com um mato branco que brilhava. Eu sabia que esse homem é o Espírito Santo. Ele me disse: você tem que ir às igrejas. O povo tem que abrir seus olhos espirituais como eu abri os seus olhos. Eles precisam ver onde estão errando. Alguém precisa mostrar a esse povo que eles precisam consertar suas vidas e você é o mais capacitado para provar que eles precisam de um verdadeiro encontro comigo. Eles pensam que são salvos, mas não são. Eles estão possessos, precisam trilhar o caminho da verdade. Depois dessas revelações, pensei comigo, não há como essas pessoas serem salvas se estão possessas. Eu com a minha teimosia não fui. Mas uma vez o Espírito Santo me diz: tu achas que estás envergonhando esse povo? Mas o Espírito Santo me revelou dizendo: digo para ti, homem, todas as igrejas onde tu colocaste os teus pés houve resultados. Aqueles que caíram possessos estão consertando as suas vidas. Depois do aviso do Espírito Santo, mais uma vez rejeitei o convite para ministrar em uma igreja. No outro dia, eu estava acamado cheio de dores pelo corpo. Um ser maligno apareceu para mim na madrugada e deu gargalhada. Eu perguntei: quem é você? A minha esposa Camila estava dormindo e não ouviu. Ele disse: eu sou Satanás, o próprio, vou te pegar. Eu perguntei: o que você quer na minha casa? Ele disse: vou te parar, odeio o seu ministério de libertação. Tenho perdido muitos crentes por tua causa. Eu vou lhe pegar um dia, ainda vou ganhar a sua alma. Ela é valiosa para mim. Tenho premiado vários demônios para ganhar a sua alma. O demônio que conseguiu ganhar a sua alma, ganhará prêmios no inferno. Você ainda vai querer me enfrentar? Eu estou lhe dando uma oportunidade para você desistir do ministério de libertação. Eu posso lhe dar o seu galardão. Eu disse: cala a boca, Satanás, você é um derrotado. Por que você está tão preocupado comigo? Por acaso está perdendo? Ao dizer isso, Satanás me respondeu: é verdade, você me incomoda, por essa razão eu vim pessoalmente a você. São poucos os feiticeiros que me viram, somente os de grande escalão, eles anseiam em me conhecer. Você tem o privilégio hoje, eu te dou o galardão hoje se fizer um pacto comigo, uma aliança de sangue hoje. Ao dizer isso, eu disse a Satanás: você é um mentiroso. No inferno não há galardão. Eu já fui arrebatado até lá. Eu sei muito bem o que você faz com as almas lá. Seus súditos destroem as almas com toda a maldade. Até os feiticeiros e satanistas que fazem a sua vontade, todos estão em grande sofrimento. Suas recompensas são a destruição de seus espíritos. Os galardões para os que te servem são a morte. Satanás, ao ver que eu refutei, ele continuou a dizer: eu posso te dar um trono no inferno. Sentarás ao meu lado e governará comigo. Eu disse a ele: o seu reino está desmoronando, em breve estará no lago de fogo. Satanás, não convencido, fez aparecer uma mala cheia de dinheiro. Ele disse: não quero um reino no inferno, vou lhe dar um reino na terra. Posso lhe fazer o famoso, te dou fama, riqueza e sucesso. Não precisa parar de ser cristão, faz um pacto e te dou essa mala de dólares, te farei o pregador mais famoso dos Estados Unidos. Veja agora a sua vida. Tu não és reconhecido por ninguém, apesar de ter muitos dons, não é valorizado com esses dons. Tu podes ir além, terá os melhores apartamentos. As grandes igrejas te reconheceram, até o presidente reconhecerá sua fama, ele o convidará para almoçar. Você irá pregar para as celebridades, pessoas famosas e importantes. Só lhe peço uma coisa: não trabalhe com a libertação, apenas ensine a palavra, não ore com fervor. Substitui a oração pela teologia. Depois desse pacto ganhará muito dinheiro. Você irá se arrepender e pedir perdão para seu Deus e ainda ser salvo. Olhe que vantagens, isso é uma maravilha. Eu disse: vá embora, Satanás. Ele disse:
Fez a sua escolha então, prefere viver a sua vida pobre e medíocre, servindo um Deus que tem prazer que seu povo viva na miséria. A partir de hoje, não terá mais paz em sua vida. A guerra está declarada, eu já estou vencendo. Eu disse, você está de blefe. Satanás respondeu, então por que você evitou de ministrar nas igrejas? Não sabe responder, fui eu que manipulei a sua mente, não vigiou, acertei um dardo maligno e você obedeceu, e por causa disso ganhei permissão de tocar na sua carne. Estou esperando a sua grande falha para levar a sua alma. Eu falei bem alto, o sangue de Jesus lhe repreenda, Satanás. Ele desapareceu em forma de uma fumaça escura. Minha esposa acordou e perguntou, está tudo bem? Eu disse, eu tive um confronto espiritual essa noite, pode dormir. Quando o dia amanhecer eu lhe conto tudo. Meu filho Robert Atsuzi virou homossexual, para minha tristeza. Apesar de tudo isso, continuei amando meu filho. O meu braço direito, presbítero Carlo, que me ajudava no meu ministério, me abandonou. Foi para outra igreja e começou a me perseguir verbalmente, atacando o meu ministério. Perdi uma casa, um caminhão desgovernado bateu em minha casa e matou meu filho Davi Atsuzi. A minha esposa foi embora e me deixou. Nosso filho Davi havia morrido por causa da batida do caminhão. Ele era meu filho mais novo. Fiquei sozinho dirigindo a igreja. Fui morar de favor na casa do irmão Brad. Pastores que queriam ver a minha derrota, zombavam de mim, dizendo que eu não servia a Deus e que ele havia me abandonado. Eu olhava para o rosto desses zombadores e via se transfigurar em demônios. Seus corações revelavam a maldade de seus interiores. Muitas pessoas começaram a sair do ministério que Deus tem me concedido. Fiquei a cada dia triste sem saber o que fazer. Naquela noite Satanás veio até a mim, onde eu estava hospedado, na casa do irmão Brad. Ele apareceu no meu quarto e disse, seu tolo, rejeitou a minha proposta, agora está sofrendo, você recusou a minha oferta, vai morrer na miséria, o seu Deus não se importa contigo, se ele se importasse não lhe deixaria nessa situação, ele é um Deus bom e eu sou mau, apesar de lhe oferecer conforto, bondade, riquezas. Eu disse, não adianta zombar de mim, prefiro morrer do que fazer uma aliança contigo. Satanás disse, estou tocando nas coisas que você mais gosta, matei seu filho Davi, convenci a sua esposa a te largar, fiz aquele motorista destruir a sua casa, o seu filho Robert te converti em homossexual. Você me desafiou, agora sofrerás consequências, eu sou o Deus desse mundo, aqui é o meu reino, todos fazem a minha vontade, eu mando desgraça para quem eu quiser e dou benefícios para quem quiser. Esse mundo foi entregue em minhas mãos, e você faz parte de meu mundo, está em meu território, tem que obedecer ao que o rei lhe manda. Eu disse, está bem Satanás, você acabou de me declarar guerra. Você pode estar no controle desse mundo, não da minha vida. Vamos ver quem pode mais, o meu Deus ou você, se for mais forte do que ele ainda me matará e levará a minha alma. Satanás fez aparecer uma tela espiritual dentro do meu quarto. Nessa tela ele me mostrava uma parte do inferno. Ele me mostrou o meu filho Davi sofrendo nas chamas do inferno. Satanás deu gargalhadas sarcásticas. Dobrei os meus joelhos. Em seguida disse, Senhor, é verdade que meu filho está no inferno. O Espírito Santo me revelou, para eu não me preocupar com os que morrem, se preocupar em buscar a Jesus. Mesmo assim a minha angústia não ia embora. Tudo estava confuso para mim. Mais uma vez, Satanás conseguiu injetar uma gota de seu veneno, me deixando em dúvida. Reclamei com Deus, cometi um pecado em questionar, fiquei envergonhado por ter rejeitado a ordem do Espírito Santo de ministrar nas igrejas. Passei a fugir de Deus por causa desse pecado. Parei de orar, entreguei a direção da igreja para o missionário Frank cuidar. Por causa dessa minha atitude, perdi o dom da visão espiritual, simbolizando a minha cegueira. Eu não conseguia ver mais o mundo espiritual, um véu foi posto entre mim e o mundo espiritual. Também, não sentia mais a presença do Espírito Santo. Eu não aceitei essa condição espiritual, me arrependi dos meus erros, pedi perdão a Deus também por não ter obedecido à ordem de ministrar nas igrejas. Orei pela volta de minha esposa, e pela conversão de meu filho Robert. Estava enfermo mais uma vez, apesar de ter passado no hospital, a enfermidade continuava em mim. Retornei à minha posição pastoral, mesmo estando enfermo. Recebi um convite para ministrar em uma igreja, mesmo enfermo, fui assim mesmo. Tudo para agradar a Deus. Na noite do terceiro dia, ainda estava enfermo, já fazia 3 dias,
O anjo apareceu a mim e disse: foste valente, não rejeitaste a sua missão, foi provado no fogo e aprovado por Deus. A partir de hoje a sua vida muda, o mal não lhe tocará mais. O anjo deu uma risada de felicidade e tocou no meu corpo, a minha enfermidade foi embora. Um ano depois o que Jesus tinha falado que o meu ministério iria encher se cumpriu. Minha esposa voltou para mim, me pediu perdão. Meu filho Robert voltou convertido. Antes disso acontecer, Deus usou um homem, bem financeiramente, usou esse empresário para me dar uma casa maior do que aquela que eu perdi. Esse homem é proprietário de várias casas, dono de um ramo imobiliário. Meu dom de visão veio, recuperei o meu dom. A presença do Espírito Santo ficou mais forte. Um dia eu estava fazendo um culto de libertação. Várias irmãs que pintavam os cabelos e as unhas, disseram para mim, se olharmos para Deus Ele nos libertaria de nossas maquiagens. Até agora não sentimos vontade de largar. Eu disse, vocês ainda não estão sensíveis à vontade e à voz de Deus. Continuem orando até que vocês possam sentir o Espírito Santo e ouvir a sua voz. 3 meses depois, de tanto persistirem, essas irmãs jogaram os brincos, colares e kits de maquiagens. Fora a oração tinha dado efeito, tirando o desejo da vaidade de seus corações. Essas irmãs passaram a expulsar demônios. Eu via com o dom da visão, os demônios saindo das pessoas e explodindo. Eu fiz uma experiência com outras irmãs, mandei elas expulsarem demônios. Apesar delas usarem brincos, colares e maquiagens, elas mandavam os demônios saírem, mas eles não saíram. Somente as irmãs libertas conseguiam expelir os demônios. Eu quero dizer a todos que ouvem esse testemunho, brincos, colares, batons e o pó do rosto, é o sinal de Satanás que está cravado em muitos corpos. Fui visitar a igreja do pastor Peter. Antes de entrar ali, veio uma legião de demônios em cima de sua igreja. Eram dragões derramando bolas de fogos naquele lugar. Esses fogos saíam da boca dos dragões. Quando entrei ali, vi pessoas rodopiando e pessoas se rastejando como cobras. O Espírito Santo me revelava que estava triste com o pecado do povo. Nessa igreja tinha irmãos que traíam as suas esposas, tinha mulheres que se vingavam de seus maridos e traíam eles também. Tinham crentes que deviam bancos e lojas, outros davam calotes em seus próprios vizinhos. O pastor Peter era casado pela 4ª vez. Tudo isso era um absurdo. Os demônios enganavam as pessoas daquela igreja. Eles se camuflavam e se escondiam dentro de cada corpo. Eu vi demônios mudando pregações dos irmãos, falando para eles pregarem heresias destruidoras. Vi também um irmão entregando uma falsa profecia. Da sua boca saía uma bola de fogo negro. Vi demônios entrando dentro da cabeça de uma irmã, mudava sua mente, fazendo ela ministrar falsas doutrinas. Esses demônios tinham o tamanho de um limão. Vi pessoas sendo possuídas por milhões de mini-demônios. Quando comecei a ministração, os demônios tentaram bagunçar o culto, tentando distrair as pessoas de ouvir a palavra e tirar o meu foco e o meu ligamento com o Espírito Santo. Pessoas caíam endemoniadas, tive que expulsar aqueles demônios. Pessoas conversavam na igreja ou iam para o banheiro, outras mastigavam chicletes. Todas essas pessoas carregavam um demônio montado em suas costas, estavam possessas. Neutralizei as manifestações. Os demônios ficaram paralisados, imóveis dentro dos corpos das pessoas. Eles não podiam bagunçar. Ao terminar o culto, aquele pastor tinha um demônio que operava sinais que acompanhava ele. Eu comecei a expulsar os demônios, até que o demônio tentou me envergonhar resistindo à minha autoridade. O pastor Peter tentou me envergonhar. Ele colocou as suas mãos naquele rapaz que resistia e o demônio que estava na vida desse pastor combinava com o demônio que possuía o rapaz e ele saia. Eu via ele colocando as mãos nos possessos e aqueles demônios se camuflavam dentro das pessoas, se escondiam, passando a impressão que foram embora. As pessoas voltavam ao normal. Outros demônios saíam das pessoas e não iam embora e ficavam andando pela igreja. As pessoas aplaudiam o pastor Peter que os enganavam por ele tirar os demônios rapidamente, enquanto eu não recebia aplausos e os demônios tentavam resistir querendo me envergonhar e com bastante ódio de mim. Os demônios queriam exaltar aquele falso pastor, para que o povo acredite que ele é um verdadeiro homem de Deus e que tem mais autoridade que eu. Esse homem não tem o Espírito Santo, ele não liberta ninguém. Os demônios fingiam que tinham saído. Quando eu expulsava os demônios, eles viravam fumaças. As pessoas não podiam ver com os olhos espirituais que aquele falso pastor não expulsava nada. Somente eu que via toda aquela cena deplorável do mundo espiritual. Até que eu dei um grito,
Com toda a autoridade, mandei os demônios não saírem dos corpos das pessoas. Eu lacrei aqueles demônios para que o pastor Peter não manipulasse mais ninguém. Demônio que acompanhava o pastor não podia mais dar ordens para os demônios saírem. Depois eu dei ordem para os demônios saírem. Foi uma guerra. E quando fui expulsar a legião de demônios daquelas pessoas, principalmente quando era uma legião do tamanho de limões, dava muito trabalho, pois esses minis demônios se escondiam em partes do corpo das pessoas como pernas, joelhos, ouvidos, mãos, braços ou pés. Era difícil adivinhar onde eles se escondiam. Mesmo assim expulsei todos. O pastor Peter, sem saber o que houve, ele não sabia que eu tinha lacrado os demônios com minha autoridade para ele não expulsar e manipular as pessoas com o espírito do engano. Ele ficou frustrado e envergonhado. A igreja percebeu que ele não tinha autoridade. Ele que tentou me envergonhar saiu envergonhado. Ele me disse que aquela noite seria a última ministração minha ali. Eu nunca mais pregaria naquele lugar. Ao terminar a guerra espiritual daquela noite, pessoas estavam chorando aliviadas. O meu corpo estava cansado, pois toda a minha energia foi embora com aquela guerra. Ao chegar em casa, todos aqueles demônios que eu havia expulsado apareceu ao redor da minha cama tentando me intimidar. Fiquei calmo, dobrei o meu joelho e expulsei todos do meu quarto. Fiquei sabendo que o pastor Charles estava internado em um hospital. Fui fazer uma visita e uma oração. Ele confessou a Jesus, se arrependeu de toda a sua enganação. Logo em seguida morreu. Eu vi um anjo descendo e recolhendo a sua alma e levando até o céu. A obra que Deus tinha em sua vida não se cumpriu. Somente a salvação se cumpriu. Depois voltei para minha casa. Orei a Deus naquela noite. Depois tive uma visão olhando para cima do meu telhado. Vi meu filho Davi no céu. Aquela visão acalmou o meu coração. O Espírito Santo disse: derramarei grande unção sobre a sua vida. Tu não serás mais o mesmo. Quando essa unção cair, muitos vão querer ser igual a ti. Serás o espelho de muitos. Minha fé aumentou. Percebi que não estou sozinho. Deus está comigo. Depois de sofrer ataques dos demônios, o meu pequeno ministério começou a encher. O nosso desejo, não só meu, mas de toda a igreja, é buscar a Deus todos os dias, até Ele vir buscar a sua noiva e levar com Ele. O ar que respiramos é para louvar ao Senhor. A nossa respiração serve para glorificar Ele. Essa forma de cultuação é normal para nós. Lemos a palavra todos os dias. Fazemos muitas orações para a nossa própria edificação. Tudo isso passou a ser a nossa necessidade espiritual e fazer parte do nosso cardápio de alimentação espiritual. O nosso ideal é chegar no nível espiritual que Jesus me revelou ao me arrebatar. As nossas ações têm muito mais valor do que as nossas palavras. Se afastem do mundo, pois os seus prazeres do mundo dá motivo para o comportamento do homem mudar para pior, mas eles não sabem. Depois que meus olhos espirituais se abriram, não parei mais de buscar ao Senhor. O preço que paguei foi nunca mais assistir aquilo que não agrada a Deus, não ler revistas, jornais, TV e conteúdos mundanos da mídia e nem dos falsos profetas. Os meus olhos não se agradam das coisas prazerosas da carne. O nosso dever é manter a tradição de um verdadeiro cristão. Não mudar aquilo que a Bíblia diz e defender a verdade até o fim. O Senhor disse que falta poucos anos para Ele me recolher e não terá um substituto para mim, pois todos estão apegados como o mundo. Não pago o preço da oração e da santificação. Por conta da minha partida que se aproxima, eu tenho um segredo espiritual que irei revelar a todos os pastores e irmãos, somente para aqueles que desejam ter a mesma autoridade espiritual que eu tenho. Não existe transferência de unção, isso é mentira, enganos de Satanás. A unção não pode ser passada, é conquistada por seus méritos diante de Deus. Se fosse assim, eu teria passado toda a minha autoridade para os membros do meu ministério, já que em breve vou partir. Para ter uma autoridade, existe um preço a pagar. Eu não posso passar a unção que foi concedida pelo Espírito Santo, só quem me deu é quem vai lhe dar. O segredo é a renúncia de tudo, depois orar diariamente. Para ter essa autoridade, existe um preço a pagar. É um segredo que irei revelar a todos os pastores. Dedique os domingos e os feriados para Deus em oração. Façam vigílias à noite para Deus. Para os pastores, dedique os domingos e feriados inteiros para Deus. O ministério que Deus me deu fica aberto o domingo inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite. Também nos feriados fazemos vigília. A igreja tem que ter cultos à noite todos os dias. É como um hospital, não pode ficar um dia fechado, para que os doentes tenham disponibilidades.
De dia fazemos 2 horas de oração de manhã, 2 horas à tarde e 2 horas à noite, 3 horas de ministração e 3 horas de louvor. Esse é o segredo do crescimento espiritual. Dos irmãos que congregam comigo, eles estão sendo libertos do mundo e a igreja está enchendo como prova de que Deus está se agradando, como os sinais vêm acontecendo. A última advertência que Jesus me deu, para todos que foram arrebatados, aí daqueles que aumentarem coisas a mais em suas experiências dizendo que Jesus falou sem ele ter falado, aumentado coisas na lei da graça ou doutrinas humanas. Aí daqueles que diminuir coisas das suas experiências com medo da retaliação. Aí daqueles que dizer que foram arrebatados sem serem, inventando histórias. Aí daqueles que vender suas experiências de arrebatamento para enriquecerem, vão perderem suas salvações e seus galardões. Eu afirmo, esse testemunho é verdadeiro e real, que todos venham ser libertos através de minhas experiências. Que a glória de Deus reine em cada vida que estiver ouvindo este testemunho. Amém.